Bem, a gente está fazendo essa série de entrevistas e é o que acontece. É a pergunta do povo mesmo. Não tem essa intenção de casca de banana, nem colocar, nem constranger ninguém. É a intenção mesmo de esclarecer você e dessa batalha de argumentos você fazer a escolha mais responsável, fazer a melhor escolha. É para conhecer mesmo o perfil de cada candidato, suas propostas e a forma com a qual ele vai enfrentar os problemas do seu dia a dia. É hora da entrevista. Aqui no Fazemos Qualquer Negócio. É hora de papo reto. Bem, hoje recebemos aqui o candidato do PSB, Bira do Pindaré. E, candidato Bira, o cronômetro já está aqui à disposição. Teremos 15 minutos para conversar a partir de agora. Pode dar o play aí e vamos aqui às nossas perguntas. Bem, dá o play, pronto. Candidato Bira do Pindaré. O senhor tem uma história no sindicalismo, mas de que forma o trabalhador, o servidor público, né, o que eles podem esperar da sua possível administração? Primeiro, muito respeito, né, e uma postura permanente de diálogo para que a gente possa construir soluções para todas as pautas que são apresentadas pelos trabalhadores que servem à Prefeitura de São Luís. Mas também vamos ter uma preocupação permanente com o conjunto da classe trabalhadora, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, em que nós estamos defendendo a implantação do bilhete único ilimitado, que é uma forma de controlar o orçamento, inclusive com a despesa de passagem de ônibus. Nós vamos introduzir o bilhete único por dia, por semana e por mês. Então, o trabalhador vai poder se programar para o mês inteiro. Com um único bilhete, ele vai poder transitar a cidade inteira para qualquer lugar que ele quiser e em qualquer sentido. Portanto, são medidas como essa que, com certeza, vai ajudar muito os trabalhadores e as trabalhadoras em São Luís do Maranhão. Candidato Bira, com relação à zona rural de São Luís, é um lugar que, em termos de quociente eleitoral, sempre interessa aos candidatos, mas quando chega a administração é pouco reconhecido. O senhor tem algum projeto específico para a zona rural? O senhor tem tido contato com eles? Muito contato. Mais perto do microfone, por favor. Isso, por não. Muito contato, por sinal, nós defendemos que a zona rural deixe de ser vista como um problema e passe a ser vista como uma solução. Então, eu entendo que dentro da estratégia, inclusive de geração de trabalho e renda e de crescimento econômico da cidade, nós temos que ter um olhar especial para a zona rural. Então, nós vamos aplicar 2% do orçamento na agricultura familiar e pesca, vamos garantir a implantação da Ceasa rural, na zona rural, vamos garantir também a logística para transporte da produção, vamos garantir a implantação de logística portuária para os pescadores, porque, por incrível que pareça, nenhum pescador de São Luís tem essa logística e é um absurdo, porque nós moramos numa ilha, estamos no litoral, temos um oceano à nossa frente e o nosso pescador não tem apoio algum. Então, se a gente olhar para a zona rural com essa atenção e também levando a eles oportunidades como, por exemplo, o turismo comunitário, que já é uma realidade em muitos lugares do Brasil, eu tenho certeza que a zona rural deixa de ser vista como um problema e passa a ser vista como uma solução. Pois bem, nós temos aqui vários integrantes do nosso programa e eles representam alguns segmentos sociais e querem fazer perguntas. O velho, o vovô Guilherme Del tem 85 anos e também tem uma pergunta para a Bira do Pindaré. Pindaré, o que você vai fazer para a classe mais humilde do Maranhão? No caso de São Luís do Maranhão, velho, responde o candidato. Bom, na verdade, em relação aos mais humildes, mais carentes, nós vamos introduzir a renda mínima municipal para que as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que não são cobertos nem mesmo pelos programas sociais do governo federal, possam ter uma assistência, mas sobretudo com a contrapartida da execução de políticas públicas, como, por exemplo, participar de cursos de formação profissional, garantir também as crianças nas escolas, enfim, como é de comum, como é prática comum em relação aos programas de renda mínima. Então, essa é uma medida que nós certamente vamos implantar para garantir que as famílias mais humildes e em extrema vulnerabilidade possam ter a atenção devida. Muito bem, temos mais uma pergunta. Essa é do Pai Itabajara. Representa a cultura afro, representa uma série de segmentos também da cultura e do folclore do Maranhão. Pergunta do Pai Itabajara. Deputado Bira, você que é um negro, é uma pessoa que é envolvida com o pessoal da cultura, qual é o projeto direcionado para o pessoal da cultura do Maranhão? O pessoal da cultura e inclusive da cultura negra. Muito bem, Bira do Pindaré. Então, primeiro nós temos que fazer cumprir a lei
da Cultura, Lei Municipal, Plano Municipal de Cultura, que já foi aprovado há tempo pela Câmara Municipal e que até hoje não foi implantado. Precisamos fazer uma revisão, mas precisa ser implantado e executado o Plano Municipal de Cultura, que foi construído por muitas mãos. Vamos criar um programa chamado Arte por Toda Parte, para que a cultura possa ser democratizada, possa ser descentralizada e respeite a diversidade, inclusive a diversidade cultural e étnica que nós temos em São Luís, valorizando a população majoritária em São Luís, que é uma população negra. Nós temos, por exemplo, o Quilombo da Liberdade, que é o maior quilombo urbano do Brasil. Nós precisamos valorizar esta identidade, que é uma identidade própria de São Luís e que isso precisa ser respeitado. Como, por exemplo, também o movimento regueiro, que precisa também ser considerado e respeitado em São Luís, porque historicamente já se consolidou na cidade e faz parte da nossa identidade enquanto ludovicense. Então, a cultura para nós vai ser tratada com muito respeito, né, e garantindo que as atividades culturais possam se espalhar por toda a cidade, de maneira a respeitar, sobretudo, a nossa cultura popular. Muito bem, agora a pergunta do comediante Andrinho Barros. Candidato Bira, o senhor foi sindicalista, o senhor vai ter as mesmas atitudes quando o senhor era sindicalista pela prefeitura? Responde, candidato Bira do Pindaré. Nós vamos ser, na verdade, coerentes naquilo que a gente pensa e defende. Não dá para ser igual porque são funções diferentes. Eu acho que o gestor, o prefeito da cidade tem que ser prefeito e prefeito de todas as pessoas que habitam na cidade. Agora, pela minha experiência sindical, de quem sempre defendeu o trabalhador, isso vai ser sempre uma prioridade para nós. Defender os trabalhadores e os seus direitos, mesmo na esfera do executivo municipal. Candidato, existe um certo desentendimento entre os trabalhadores e também o patronato referente ao transporte público de São Luís. Como é que a sua gestão verá essa história, né, até dos últimos processos que foram feitos, da administração do terminal ter sido feita pelas próprias empresas, enfim, essa série de desentendimentos referentes ao transporte público de São Luís e também a possíveis alternativas, que nós somos reféns apenas do transporte de ônibus. Você tem alguma proposta referente a isso? Sim. Alguma outra alternativa para o transporte público da capital? Temos que trabalhar uma visão multimodal para o transporte público, para a mobilidade, melhor dizendo, e aí temos que fortalecer o sistema de transporte coletivo, né, com medidas que garantam acessibilidade, que garantam uma estrutura logística adequada dos ônibus, com climatização, etc., novas linhas, né, um redesenho das linhas, porque tem algumas avenidas que são superlotadas de ônibus e outras são verdadeiros vazios, mas o principal de tudo é que a cidade não pode ficar refém das empresas de ônibus. Se eu for prefeito de São Luís, eu vou defender o povo, ficarei do lado do povo, portanto não haverá nenhuma imposição por parte das empresas em relação ao sistema de transporte. Inclusive, nós estamos querendo introduzir o bilhete único ilimitado, mas queremos ir além, fazer uma revisão tarifária, porque isso já vai ser possível em razão de que o contrato vai ser revisado obrigatoriamente e é a oportunidade que a gente tem de modernizar esse serviço e garantir um atendimento de qualidade à população. Muitos bairros estão descobertos de ônibus e outros têm ônibus demais, então nós precisamos organizar o sistema das linhas de ônibus a fim de atender a população como um todo. Quem mora na Cidade Olímpica tem direito de frequentar a Ponta da Areia. Quem mora lá na Vila Maranhão tem direito de frequentar a litorânea. Então é preciso que o sistema se integre e permita que todo cidadão de São Luís possa usufruir da cidade com todos os direitos possíveis. No que diz respeito à educação básica, a quantidade de vagas é irrisória, né? Nós não temos suficientes para a quantidade de famílias que temos na capital maranhense. Referente às escolas municipais, ao que ser feito às crianças, o que o seu projeto tem para as escolas públicas municipais? Olha, é importante esse tema, eu sempre estudei em escola pública a vida inteira, diferentemente dos outros candidatos que não sabem o que é isso. A maioria deles nunca frequentaram uma escola pública. Eu sei o que é isso e a importância que uma escola pública tem na vida da gente. Foi o que me permitiu vencer na vida. Portanto, nós precisamos de escolas públicas, gratuitas e de qualidade. Nós vamos implantar um programa chamado Escolas Plenas. Todas as escolas precisam ser equipadas adequadamente.
com bibliotecas, com laboratórios, com um ambiente adequado para as crianças, com uma pedagogia emancipadora, com valorização de professores e estudantes, profissionais da educação. É por esse caminho que a gente pode transformar a realidade e é isso que realmente pode dar oportunidade para a grande maioria da população que às vezes não tem chance nenhuma se não for pela educação. Eu sempre aprendi isso, sou filho de pobres e meu pai e minha mãe sempre me disseram: meu filho, você só tem uma chance na vida, é se você estudar. Então eu aposto todas as minhas fichas na educação, inclusive colocando nas escolas o idioma, né? Porque eu não entendo essa história de que o idioma não é aprendido na escola. Qualquer país que se preze no mundo, as pessoas aprendem um segundo idioma na escola. E vai ser assim, se Deus quiser, na nossa gestão. Candidato Bira, o senhor avalia adequada a atual forma de cobrança do IPTU aqui em São Luís? Olha, o IPTU, eu entendo que ele tem que ser progressivo. Já existe essa progressividade, mas nós precisamos fazer uma revisão dessa base de cálculo para saber se a aplicação dessa progressividade ela está sendo justa. O que eu quero dizer com progressividade? Quem tem patrimônio menor paga menos, quem tem patrimônio maior paga mais. Então, essa é a lógica da progressividade. Já existe esse método em São Luís, mas é preciso fazer uma revisão para saber se realmente isso está sendo aplicado corretamente, se está sendo feito justiça tributária em relação à cobrança do IPTU. Bem, há uma discussão também que é muito primária, que sempre acaba no buraco e do saneamento. O asfaltamento aqui em São Luís é problemático devido ao relevo, mas eu quero saber se diante de tantos problemas que os motoristas têm enfrentado, que as pessoas têm enfrentado, como é que se vê essa parte de obras públicas e também do asfaltamento. Olha, primeiro em relação ao asfaltamento, nós defendemos uma programação permanente de manutenção, né, da manta asfáltica em toda a cidade, da pavimentação asfáltica em toda a cidade. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar isso de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Tem que ser permanente. Segundo, em relação aos bairros, a gente defende os bairros, as ruas internas nos bairros, sobretudo os bairros mais carentes, que têm ruas estreitas e até hoje estão lá no chão. Nós defendemos um programa chamado Rua Digna Municipal, para que seja aplicado aquele bloquete, que você usa bloquete, cimento e areia e permite uma economia muito maior, né? Um procedimento muito mais simples, um trabalho muito mais simples, muito mais duradouro e o que é mais importante, né? O bloquete também permite que a renda, né, do trabalhador que trabalha naquela obra seja... o trabalhador seja contratado na própria comunidade, porque todas as comunidades de São Luís, nós temos muita mão de obra na área de serviço da construção civil. Então nós podemos fazer isso com parceria com as entidades locais e garantir que a mão de obra local seja aproveitada nas obras de pavimentação dos próprios bairros. Candidato Bira, o prefeito que assumir no ano de 2021, além de uma crise braba financeira, ele vai encarar o dilema com relação aos eventos na cidade. Qual é a sua visão e seu posicionamento referente a isso, tendo em vista a pandemia, lógico? De que eventos você fala? Carnaval, calendário de São João, enfim, da participação da Prefeitura de São Luís nos eventos públicos. Em primeiro lugar, a vida. Então, nós temos que respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde. E enquanto tiver pandemia, nós temos que obedecer às restrições. Eu fiz isso, inclusive, na minha convenção, diferente de outros candidatos que fizeram super aglomerações. Eu respeitei e fiz um evento com, no máximo, 100 pessoas, como manda o decreto do governador. Então, quem for prefeito tem que dar exemplo e tem que respeitar as regras sanitárias, porque isso é uma questão de preservar o valor maior, que é o valor da vida. Candidato Bira, diante de algumas análises políticas, de alguns contextos e até de como, né, foi formada a sua candidatura, você se considera isolado politicamente? Sua candidatura é independente, é única, é própria sua? Não, isolado de maneira alguma. Nós temos o povo. É o povo que decide quem vai ser o prefeito da cidade. E me sinto muito à vontade, né, com uma postura de independência e com capacidade de oferecer uma alternativa para a cidade. Eu tenho certeza que o povo, na medida em que conhece nossas propostas, conhece a nossa história, muda completamente o rumo do seu voto e vai certamente nos garantir no segundo turno para a gente vencer essa eleição. Candidato Bira, nós temos mais 1 minuto e 10 segundos, você fica à vontade para apresentar mais propostas. Bom, eu queria apenas agradecer a oportunidade e dizer que vocês estão de parabéns pela iniciativa e que nós estamos firmes nessa luta. Eu sou o Bira, a minha vice é a Letícia,
que hoje está em trabalho de parto. A minha vice está com 8 meses de gravidez. É um caso único na história das eleições em São Luís. E eu aproveito para mandar um abraço para ela e para dizer que nós vamos defender os direitos das mulheres. Na nossa gestão, nós vamos ter paridade entre homens e mulheres. A metade dos secretários serão homens, a outra metade serão mulheres. Por isso, um abraço a você, Letícia, e um bom parto. Que o Benício venha com muita saúde. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bira, prefeito 40. Aqui é outra história. Temos mais 25 segundos, candidato, e nesse tempo eu pergunto ao senhor com relação à saúde. Temos 20 segundos, você pode falar. Saúde digna é o que nós queremos, respeito e prioridade para a atenção básica, respeito à dignidade dos profissionais da saúde, inclusive os agentes comunitários, e a garantia de que as pessoas possam ser atendidas dignamente, inclusive na marcação de consultas. Eu acho que isso é muito importante. Vamos zerar a fila na saúde. Obrigado, candidato. 15 minutos. Essa foi a entrevista de hoje. Amanhã continua a série de entrevistas aqui no Fazemos Qualquer Negócio. Só um minuto, segura aí.